Oi, 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 a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu estou aqui de volta com uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Saiba que Deus tem uma palavra para o seu coração, para você que já orou, para você que está aguardando uma resposta da parte do Senhor. Deus me trouxe aqui com uma palavra de edificação para a sua vida. Saiba que nem tudo está perdido para Deus, nem tudo está perdido na tua situação. Você que está aguardando uma resposta da parte de Deus, saiba que, por vezes, quando a gente oramos, o silêncio de Deus não quer dizer que está tudo perdido. O silêncio de Deus quer dizer que temos de aguardar. Ele te diz, espera. Amém. Meus irmãos, a Bíblia nos diz em 2 Crônicas que, acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Queridos, a Bíblia vai dizer que Salomão, ele era um sacerdote da casa do Senhor. Então, Salomão, ele se encontrou diante de uma situação onde ele tinha de orar pelo povo. E ele pôs a buscar a presença do Senhor, de Deus, para que Deus traga uma resposta diante de uma situação. Glórias a Deus. E Deus trouxe essa resposta. O Senhor apareceu de noite a Salomão. A Bíblia nos diz no versículo 7 do capítulo 7 de 2 Crônicas, para você que está entrando aí, Deus ele tem uma resposta para o seu coração. Para você que aguarda uma resposta de Deus, o Senhor ele diz, o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, meus irmãos? Por vezes, diante de uma situação que a gente não compreende e pessoas rebeldes, se você tem orado por alguém rebelde da sua casa, por alguém que você conhece que é rebelde, que não quer nada com Deus, que não quer ouvir a voz de Deus, que acha que tudo o que ele faz, tudo o que ele consegue é pelo seu próprio esforço, e você tem orado por essa pessoa e você não tem obtido a resposta de Deus, Deus ele te diz que ele ouviu as tuas orações. Deus ele me manda te dizer para você que orou, que está à espera de uma resposta, que assim como ele ouviu a oração do Salomão, quando o Salomão orava por aquele povo rebelde, e Deus trouxe uma resposta para ele, que Deus ouviu a tua oração. Deus ele diz que ele não está em silêncio, que desde o primeiro dia que você orou, ele ouviu as suas orações, e para você aguardar que ele te dará a resposta. Por vezes o silêncio de Deus não quer dizer que tudo está acabado, porque Deus ele tem o seu modo de trabalhar, meus queridos. Amém? E Deus, nós podemos ver que Deus ele trouxe uma resposta a Salomão. Deus apareceu de noite a Salomão e lhe disse, ouvi as tuas orações e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Deus ele te diz, filho, filha, eu ouvi as tuas orações. Eu ouvi as tuas orações e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Eu escolhi a tua vida, eu te escolhi, eu te chamei.
Deus, ele manda-te dizer, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, ele é um Deus. Por vezes a gente ora e a gente não encontra uma resposta da parte de Deus. Mas Deus, ele também aguarda uma atitude da nossa parte. Porque ele diz que se o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhar, Deus, ele espera dessa pessoa a humildade, a humilhação. Orar, ele espera que essa pessoa ore, ele espera que nós oramos diante dele e tome uma atitude. Ele diz, se buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Para você que já orou, para você que já buscou, se humilhou diante de Deus e já buscou a sua face, então creia que Deus, ele te trouxe essa resposta. Creia que Deus, ele ouviu as tuas orações. E o Senhor te diz, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Deus, ele manda-te dizer que agora estão abertos os seus olhos e atentos os seus ouvidos à oração que você fez nesse lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, fizeres conforme tudo o que ordenei, e guardares o meu estatuto e juízo, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi, teu pai, quando disse, não te faltará sucessor que domine em Israel. Glórias a Deus, aleluia. Queridos, o nosso Deus é o Deus que responde às orações. A Bíblia diz que o fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. Deus, ele trouxe um sinal para o rei Salomão quando ele foi buscar a face do Senhor diante de uma situação. Então Salomão santificou no meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, porque ali tinha ele oferecido um holocausto de gordura e sacrifício pacífico, porque no altar de metal de Salomão tinha feito, não podia caber holocausto e oferta de manjares de gordura. Assim, naquele tempo, celebrou Salomão a festa durante 7 dias. Salomão, ele consagrou a Deus durante 7 dias, ele deu uma festa durante 7 dias, e todo o Israel com ele, uma congregação muito grande, desde a entrada de Umã até o rio do Egito. Ao 8º dia celebraram o dia da restrição, porque 7 dias celebraram a congregação do altar de 7 dias de festa. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para suas tendas e este seguiu, alegre, de bom ânimo pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi, Salomão e a seu povo Israel. Glórias a Deus, meus irmãos. A Bíblia vai nos dizer que Salomão, ele consagrou os 7 dias ao Senhor, ele deu uma festa e ele creu nos milagres que Deus tinha feito na vida do rei Davi. Então ele consagrou esse momento a Deus, porque ele tinha fé, e Deus apareceu a Salomão pela 2ª vez. A Bíblia diz que Deus, que depois de Salomão ter consagrado esse tempo de festa e ter feito esse holocausto ao Senhor, um sacrifício ao Senhor, e Deus apareceu a Salomão pela 2ª vez e lhe faz promessas. Glórias a Deus. Então é assim que Deus ele faz na vida daquele que ora, na vida daquele que consagra, na vida daquele que procura uma resposta diante de Deus. Deus ele traz a resposta. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a sua própria casa, tudo quanto Salomão fazer na sua casa do Senhor, e na sua casa efetuou com êxito. Glórias a Deus. Glórias a Deus, meus amados. Deus, peço desculpa aos irmãos,
Deus é o Deus que... Eu quero dizer para os irmãos que Deus é o Deus que... A Bíblia diz que do céu Deus ele vê os filhos dos homens. E ele vê se alguém que busque pela justiça, se alguém que clama, se alguém que ora, que busca pela justiça. Então Deus ele se agrada quando uma pessoa se consagra a Ele, quando uma pessoa faz um sacrifício de obediência e se consagra a Ele. Naqueles tempos, aqui no Antigo Testamento, a gente ainda não tinha o sacrifício do Senhor Jesus, não havia o sacrifício do Senhor Jesus naquele tempo. O Senhor Jesus ainda não tinha vindo naquele tempo. Então, naquele tempo, o povo eles faziam sacrifícios, holocaustos de animais, e eles matavam animais e consagravam a Deus, e eles queimavam os animais como sacrifício do holocausto, ofereciam a Deus naqueles tempos. Mas hoje isso não vale a pena, porque hoje nós temos o sacrifício do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele veio, ele fez um único sacrifício para que todos aqueles, Deus ele diz, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Deus ele diz que ele tanto amou o mundo que ele enviou o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que olhar para ele e crê nele, e não pereça, mas que tenha vida eterna. Então a vontade de Deus é que o homem não pereça, mas que tenha vida eterna, para que o homem crê e se converta. Então, se você tem orado por uma pessoa rebelde, por uma pessoa que você já falou do Senhor Jesus, já falou de Deus, para se converter, para guardar a palavra de Deus, e essa pessoa tem sido rebelde, saiba que Deus ele tem ouvido as tuas orações, meu irmão. Deus ele tem guardado as tuas orações, e ele manda-te dizer que ele vai resolver essa situação. Essa situação que te preocupa, ele irá resolver. Deus ele te diz, ele manda-te dizer que assim como ele ouviu as orações de Salomão, e ele veio durante a noite a Salomão com uma resposta, ele disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, buscar a minha face, se converter, se humilhar, se converter do seu mau caminho, ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então é uma promessa que Deus nos deu, que ele ouvirá as orações daqueles que se humilham, daqueles que buscam, que insistem, que batem na porta da graça, porque a Bíblia diz: tudo o que pedires em oração, crendo recebereis. Então receba essa palavra. Se credes, verás a glória de Deus nessa situação, porque a causa não está perdida. Deus é o Deus que age ao teu favor, Deus é o teu ajudador, e você terá um testemunho para contar diante dessa situação lá na frente. Em nome do Senhor Jesus, se você aguardar na providência de Deus. Se prepara para a resposta de Deus. Deus ele é o Deus que ouve a oração. Deus ele tem novos desafios para você. Ele tem novos desafios para você. Ele tem uma coisa nova na sua vida. Ele tem uma coisa nova para a vida da pessoa que você tem orado. Amém, meus irmãos? Deus ele diz na sua palavra também, ele diz: quanto a ti, se andardes diante de mim, como andou Davi, o teu pai, fizeres conforme tudo o que ordenei e guardares o meu estatuto e o juízo, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com a Davi, teu pai. Deus, meus amados, aqui podemos ver que o nosso Deus é o Deus da aliança. Então, Deus ele fez uma aliança com Davi. Ao longo da história, nós podemos ver no Antigo Testamento que o nosso Deus é o Deus de aliança. Ele fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, e ele fez uma aliança com Noé quando ele destruiu a terra no dilúvio, quando a maldade tinha enchido a terra, e ele viu em Noé um homem íntegro e humilde. Então ele resolveu salvar a família de Noé.
E ele, quando ele salvou a família de Noé, ele fez uma aliança com Noé. Ele disse: crescei e multiplicai-vos. Então Deus é o Deus da aliança. Ao longo da história vemos que Deus é o Deus da aliança. E ele também fez uma aliança com o povo de Israel. E ele fez também uma aliança conosco através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. E o Senhor é o Deus que pede de nós obediência. E Deus é o Deus que... A Bíblia diz que Deus é o Deus do amor, mas Ele também é o Deus da justiça. Porque Ele ouve sim as nossas orações, mas o que Ele espera de nós é obediência, é um coração humilde, é um coração disposto a ouvir a sua palavra. O que Ele quer é que a gente tome uma atitude e se converter dos maus caminhos. Glórias a Deus. Então recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus, porque Deus é o Deus que age na tua história, meu irmão. Deus é o age na tua história. Eu quero profetizar neste momento na tua vida, a resposta de Deus sobre a tua vida, que aquilo que você está à espera da parte de Deus, Deus virá com a resposta em nome do Senhor Jesus, que as portas irão se abrir, que toda a rebeldia cairá por terra em nome do Senhor Jesus, que aquela pessoa vai se converter em nome do Senhor Jesus, porque Deus é o Deus que trabalha no coração da pessoa, do ser humano. Deus é o Deus que quebra o vaso e por vezes a gente precisa... tem gente que escuta a palavra de Deus, mas ainda não está consciente que Deus está falando com ele e por vezes o coração está duro e não quer ouvir a palavra de Deus. Então o que Deus ele faz? Deus primeiro leva essa pessoa na olaria. Tem pessoas que precisam ir na olaria de Deus. O vaso precisa ser quebrado na mão de Deus, na mão do oleiro. Deus ele faz um vaso novo para que ele possa ser usado na mão do oleiro, para que ele possa ser um vaso de honra diante de Deus, nas mãos de Deus. E é isso que acontece, tá bom? Recebe essa palavra de edificação em nome do Senhor Jesus. Se você achou que Deus ele falou contigo através dessa palavra, deixa o seu like, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, meu irmão, e compartilhe essa palavra. Que o Senhor Jesus venha abençoar a tua vida, venha abençoar a tua casa, venha abençoar o teu dia, e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre vocês. Que Deus resplandeça o seu rosto sobre cada um de vocês. Fiquem todos na paz. Eu me despeço na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Fiquem na paz.